Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós, a Europa, uma vez mais, à conversa com Marco Teles, do Eurap Direct Madeira. Marco Teles, muito boa tarde. Boa tarde, Marta. Na emissão de hoje, inicialmente, vamos abordar o tema da captura e comercialização do peixe gata. Bruxelas proibiu tanto a captura como a comercialização. Há alguma polémica em torno desta questão entre nós, na Madeira. O que é que se lhe oferece dizer neste momento? Eu creio que a Marta já deixou assim bem claro que é um assunto um pouco delicado, não é? Mas só talvez aqui duas notas prévias em relação a este assunto, e acho que também será aplicável a outras temáticas também regionais. E uma delas tem a ver que não existe, com esta situação, não existe propriamente a Madeira e Bruxelas. É uma coisa que me faz alguma confusão, porque é importante nós percebermos que a Europa, a União Europeia, somos todos nós, todos, literalmente. Os 27 e os mais de 400 milhões que lá coabitam. E, portanto, esta ideia de remeter para Bruxelas, aquela espécie de entidade abstrata que está ali distante, portanto, remeter para Bruxelas responsabilidade daquilo que nós não gostamos ou que achamos que correu menos bem, deveria ser, de facto, repensada. Eu recordo-me, faz-me lembrar que já na altura em que nós tínhamos como Presidente da Comissão o português Durão Barroso, e ele falava, atendendo ao contexto daquilo que lá existia, que era preciso acabar com esta tendência de europeizar os fracassos e nacionalizar os sucessos. E é curioso que nós estamos a celebrar agora 35 anos de presença no projeto europeu e muitas das vezes continuamos um bocadinho com este foco e com este discurso. E a segunda nota prévia era só para dizer que, de facto, como a Marta referiu, nos últimos 15 dias assistimos um pouco em toda a comunicação social um conjunto de manifestações contra a suposta, e cito, irracionalidade, a insensibilidade de Bruxelas para a questão da captura do peixe-gata, cujos argumentos de que se trata de uma marca identitária de Câmara de Lobos, que é um património gastronómico a ser preservado, que é uma fonte de rendimento essencial para a sobrevivência dos pescadores, que é uma pesca acidental. E, efetivamente, isto são argumentos que, obviamente, têm o seu valor, mas que me parecem claramente insuficientes. Aliás, é curioso que lembramos de fazer uma pesquisa sobre isso e, de facto, se nós recuarmos no tempo 6 anos, e se formos até 2015, é curioso que os argumentos utilizados na altura eram exatamente iguais. Portanto, são os mesmos. São os mesmos. E é estranho que, passados 6 anos, nós estejamos. Aliás, se lermos uma notícia de 2015 e lermos as atuais de fevereiro de 2021, parece que estamos a ler exatamente a mesma coisa. E, portanto, é estranho que os argumentos sejam exatamente os mesmos. Marco Teles, é importante clarificarmos então algumas questões, por exemplo, esta. Qual é a posição da Comissão Europeia sobre este assunto? Bem, a Comissão Europeia talvez seja importante aqui referir que ela tem plena consciência da importância que esta pesca acidental da chamada gata, ou bacalhau de Câmara de Lobos, como também é conhecido, mas que esta pesca tem, portanto, para a comunidade pescatória, em particular para o Conselho de Câmara de Lobos. E, efetivamente, a Comissão Europeia tem procurado trabalhar no sentido de contribuir, não para um problema, mas para uma solução para esta situação. Esse trabalho tem sido feito com as autoridades regionais e, obviamente, também nacionais, tendo em conta, portanto, esta realidade, mas sem descurar uma coisa que é absolutamente essencial, é que se trata, a gata, o peixe-gata, é, para todos os efeitos, uma espécie ameaçada e a sua sustentabilidade tem que ser obrigatoriamente garantida. E, portanto, no final do ano passado, em dezembro de 2020, os governos da União Europeia, e aqui aquela questão, somos todos nós, e portanto o governo português está aqui incluído, decidiram para o período 2021-2022 não deveria haver uma cota das chamadas capturas acessórias de tubarões de profundidade, que é o onde caso, se inclui este peixe-gata,
Portanto, a situação, ponto da situação, no fundo, é este. E o que é que levou os governos dos 27 a tomar esta decisão? Ora bem, isso é um aspecto obviamente importante, é que ao longo dos últimos 6 anos, portanto desde 2015, os serviços da Comissão Europeia têm trabalhado de perto com as autoridades portuguesas, portanto as regionais, mas também do Governo Central, para desenvolver medidas que visam, no fundo, tentar proteger os tubarões de profundidade, e nomeadamente aqui a gata, mas durante este período também é bom que se diga que a Comissão Europeia sempre insistiu que o foco destas medidas devia ser, preferencialmente, o evitar a captura desta espécie. E, portanto, apesar de progressivamente esta pesca ter sido restringida ao longo dos anos no espaço europeu, ela, no caso da região, continua a ser autorizada. Sim, havia uma salvaguarda, não é? Foi uma salvaguarda, com uma criação, no fundo, de uma pequena quota que rondava as 7 toneladas e que se inseria naquilo que se designou como, portanto, capturas ou pesca acessória. A pergunta é, porque é que não se manteve, então, essa quota? Bem, convém relembrar também que em 2015 esta situação se tinha passado, ficamos um ano sem as capturas e depois a Comissão voltou atrás, deu passo atrás e permitia estas ditas cotas. E para um período. Para um período. E o que é que acontece? A manutenção desta quota na altura nunca foi propriamente um dado adquirido, nem tinha uma garantia, uma posição vitalícia. Portanto, a manutenção desta quota tinha, sobretudo, como objetivo principal, apoiar o processo de transição que permitisse, no fundo, a implementação de medidas que, de alguma forma, salvaguardassem e protegessem esta espécie do peixe-gato. E como é que isso poderia ser feito, Poderia ser feito, por exemplo, por uma alteração, uma adaptação do equipamento de pesca utilizado. Poderia também ser decorrente de medidas de natureza inovadora que, porventura, fossem encontradas para contribuir para esse mesmo objetivo. E também dizer que esta manutenção desta quota também tinha como objetivo, neste período de transição, permitir que houvesse recolha de dados científicos sobre a sustentabilidade desta espécie. E, portanto, para atingir este objetivo, as autoridades competentes dos Estados-membros, no fundo, comprometeram-se a desenvolver medidas de gestão regional, neste caso, para a pesca do peixe-espada preto, com vista, naturalmente, à redução das capturas acessórias dos tubarões de profundidade. E a verdade, e aqui é que se coloca o problema, é que até finais de 2020 a Comissão terá recebido muito pouca informação acerca da forma como este assunto estava a ser tratado e, inclusivamente, em novembro de 2020, Portugal informou a Comissão de que um projeto de natureza regional que deveria ter arrancado em 2020 ficaria, no fundo, adiado para 2021. E, portanto, perante esta situação, em final do ano 2020, os governos da União Europeia aprovaram, no fundo, esta proposta da Comissão de não propor qualquer quota de capturas acessórias para este período de 2021. E, portanto, daí a tal limitação agora nestes próximos 2 anos. A proibição. Nestes próximos 2 anos. 21 e 22, exatamente. A medida pode, então, ser revogada? Isso, como é que ficamos, então? Quer isto dizer que eu diria que ficamos com a porta entreaberta, se me permite a expressão. Dizendo o quê? Que, obviamente, do lado da região haverá todo o interesse em retomar, no mínimo, a tal quota que tinha anteriormente, isso possível até mais, porque tanto quanto eu sei, também haveria aqui a situação de que essas cotas não seriam suficientes para aquilo que porventura seriam as capturas efetuadas na região. Portanto, acredito que haja até o interesse de ir além daquela cota que estava definida, mas, por outro lado, dizer também que a Comissão vai continuar a acompanhar o desenvolvimento e a aplicação de medidas das autoridades regionais e, portanto, das autoridades, no fundo, portuguesas, analisar também os seus impactos e, obviamente, ficar à espera que haja também novos elementos, novos pareceres científicos que, no fundo, possam garantir que essas capturas não ponham em causa a sustentabilidade e a sobrevivência da espécie. E, portanto, eu em relação a isso, eu apenas acrescentaria dizendo que acredito que há aqui um desafio muito grande pela frente, mas que
já se percebeu, não será com certeza com os argumentos que têm vindo a público, que nós vamos conseguir convencer a União Europeia de que, de facto, esta captura da gata não põe em causa. Deve continuar. Portanto, teremos que ir mais longe, teremos que ser criativos, teremos que continuar a trabalhar em parceria com uma comissão que realmente não fechou a porta. Obviamente agora tem aqui a proibição, mas o dossiê permanece aberto no sentido da negociação, da discussão dos estudos que terão que ser feitos para o futuro. Marco Teles, vamos mudar de assunto e vamos falar do plano de recuperação e resiliência que neste momento está em consulta pública em Portugal. Exatamente, portanto o tal pacote de muitos milhões que vem para Portugal, no caso português são cerca de 14 mil milhões, 13,9 para ser mais preciso, sobre a forma de subvenções, é que se junta ainda cerca de 2.600 milhões de euros sobre a forma de empréstimos. E portanto este plano de recuperação e resiliência é basicamente um documento estratégico amplo, neste momento está apresentado e são quase 150 páginas, onde estão, no fundo, delineadas as reformas estruturais fundamentais que se pretende implementar no nosso país, assegurando, por um lado, uma resposta muito clara à crise pandémica que estamos a viver, do ponto de vista sanitário e, sobretudo, também aqui do ponto de vista da economia, e, por outro lado, garantir um futuro resiliente para Portugal. Portanto, este plano será entregue de forma definitiva em março em Bruxelas. O Governo, neste momento, o que fez foi colocar em consulta pública o documento na sua versão mais próxima do final, não é? Na medida em que já tinha sido feita uma apresentação de um draft, de um rascunho, em outubro do ano passado, e, portanto, o que se espera é que os principais parceiros sociais, económicos e a própria sociedade em geral, sim, a sociedade civil, dita, sejam instituições, sejam até a título pessoal que as pessoas queiram pronunciar, podem perfeitamente entrar no site do Governo e, portanto, está lá o documento para consulta e a possibilidade de nós manifestarmos a nossa posição ou opinião em relação ao dito documento. E, naturalmente, que estão previstas verbas para a Madeira. Sim, no caso da Madeira também nós vamos naturalmente receber aqui também uma fatia bastante expressiva deste plano de recuperação e resiliência, um plano que, de resto, o próprio Governo Regional disse que correspondia às expectativas para a região, com base nas negociações, no fundo, que foram feitas e que foram mantidas entre o Governo, portanto, regional e o Governo da República. Só dando assim uma breve achega em que consiste este plano aqui para a região, são várias áreas de intervenção, desde logo o fortalecimento do Serviço Regional de Saúde, e são 89 milhões de euros que estão previstos para esta área. Ainda também na saúde, mas ligada sobretudo ao setor da digitalização, seguem-se mais 15 milhões de euros. Depois há aqui uma fatia muito expressiva, que até é a maior de todas estas áreas que vou aqui referir, que é o reforço da oferta de habitação apoiada, que representa 136 milhões de euros. No fundo, pretende-se com esta rúbrica apresentar soluções em termos de habitação para aquelas famílias que estejam a residir em condições precárias e que não dispõem, obviamente, das capacidades financeiras para suportar o custo de acesso a uma habitação digna. Depois temos o fortalecimento das respostas sociais, são 83 milhões, inclui-se aqui nestas respostas sociais investimento em estruturas residenciais e não residenciais para pessoas idosas, o que faz todo o sentido numa população envelhecida, exatamente. E, por outro lado, também o apoio em estruturas no fundo, estruturas de apoio, dizia eu, portanto, à pessoa em situação, portanto, sem abrigo, que é também uma realidade que, infelizmente, temos também por cá e para a qual, obviamente, é preciso dar uma resposta. Por último, plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de abastecimento e regadio, 70 milhões. Potenciação de eletricidade renovável, 69 milhões de euros.
E, por último, Programa de Aceleração da Digitalização da Educação, 21 milhões de euros. Que vimos que é fundamental, não é? É fundamental, portanto, no fundo, desenvolver, criar recursos digitais, educativos, tecnológicos, no fundo, como exemplo, o próprio projeto dos manuais digitais, a criação de mais ambientes inovadores de aprendizagem, a própria formação também de professores em competências digitais, portanto, tudo isso está contemplado nesta rúbrica. E termino apenas com a transição digital da administração pública, que são 78 milhões de euros e que pretende dotar a região de redes digitais de banda larga de alta capacidade, no fundo, que permitem suportar este novo ambiente digital e tecnológico que se prevê para o futuro próximo. Marco Teles, para terminar, vamos olhar um dos últimos eurobarómetros divulgados. Que dados nos traz? Portanto, este Eurobarómetro do Parlamento Europeu, convém relembrar que já está, no fundo, já é uma tradição desde 2007. E, portanto, são sondagens que procuram, sobretudo, avaliar a imagem pública e o papel do Parlamento Europeu, por um lado, e, por outro, também, no fundo, ver o sentimento, a opinião pública no que respeita, por exemplo, ao sentimento de pertença à União Europeia e das vantagens da nossa adesão e por aí fora. Ou seja, deste Eurobarómetro, que tem muita coisa que se lhe diga, eu destacaria aqui alguns aspectos. A nível geral, ao nível da União Europeia, dizer que este Eurobarómetro registrou um aumento de 10 pontos percentuais dos europeus com uma imagem positiva sobre a União Europeia. Passou-se, portanto, dos 40% que tínhamos no outono de 2019 para 50%, que é uma subida muito expressiva, sobretudo se tivermos em conta o contexto pandémico em que nós estamos a viver e que passamos nesta altura. E, por outro lado, destacar também que 75% dos europeus acreditam que o plano de recuperação da União Europeia, de que, aliás, falamos aqui um pouco do Plano Nacional, irá ajudar a economia a recuperar mais rápido. E em Portugal, Marco Teles? Em Portugal, destacaria aqui 4 númerozinhos muito rápidos que me parecem importantes. Enfim, aqui não tão positivo, mas 47% dos portugueses dizem que daqui a um ano a situação da economia portuguesa estará pior. E é natural esta visão algo pessimista, não é? Creio que é normal esta visão, este pessimismo. Ainda assim, é um pessimismo menos grave do que aquele que se verifica na média dos 27 Estados-membros. A diferença não é muito, mas mesmo assim há uma diferença. Mas, apesar disso, deste pessimismo que a Marta referia, também é bom que se diga que 88% dos portugueses concordam que este plano de recuperação da União Europeia irá permitir à economia do nosso país uma recuperação mais rápida dos efeitos da pandemia. Portanto, há aqui também, por outro lado, uma esperança muito grande neste plano de recuperação. E agora, dois resultados que são muito positivos. Que revela que os portugueses têm uma imagem muito positiva da União Europeia. Foram 67% a referir esta visão positiva da União, quando a média a nível comunitário é de 50%. E, por outro lado, também, para terminar, dizer que 90% dos portugueses que foram inquiridos neste Eurobarómetro reconhecem que Portugal beneficiou claramente do facto de ser membro da União Europeia. A média europeia fica nos 72%, nós ficamos nos 90%, e acho que é um número bastante simpático e que encaixa muito bem no ano em que nós celebramos 35 anos de presença e de pertença a este projeto e à família europeia. Talvez não deixe de ser surpreendente estes dados. Eu acho que correspondem, acho genuinamente, a maioria dos portugueses acredita no projeto europeu, apoia o projeto europeu, reconhece que a sua vida melhorou decorrente do facto de nós pertencermos a esta família europeia. Naturalmente, como em tudo, haverá pessoas descontentes, alguns menos satisfeitos, alguns que acham que o projeto europeu não faz sentido e sobretudo, deverá ser com esses que nós devemos continuar a trabalhar e mostrar as mais-valias, as valências de nós fazermos parte desta família europeia. Marco Teles, até à próxima conversa. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.